O carro do vídeo de hoje chegou no mercado brasileiro em julho desse ano. Desde então ele já tem conquistado muito o público. Isso porque ele tem preço de um SUV a combustão da sua categoria, sendo um veículo híbrido plug-in, ou seja, ele consegue entregar muita eficiência, performance e também não deixa de lado quesitos como design, comodidade, tecnologia e segurança. É claro que eu estou falando dele, do BYD Song Pro. O BYD Song Pro foi lançado no mercado brasileiro em duas versões. A GL, de entrada, pelo preço de R$ 189.800 e a GS, a topo de linha e a versão de teste, que tem um valor de R$ 199.800. E a versão de teste de hoje é a GS, então vem comigo conferir todos os detalhes desse veículo. Assim como o Song Plus, o BYD Song Pro ele tem um design, um visual inspirado nos dragões chineses. Além disso, ele tem a intenção então de unir o que é tradicional com o moderno, trazendo esse visual aqui pra gente bem interessante. Aqui na frente a gente tem esse longo capô que equipa o nosso motor 1.5, mas depois a gente fala dele, com vincos bem marcados que trazem o nosso olhar aqui para a parte frontal do veículo. Logo ao centro, a gente tem o logo da BYD em cromo e uma grande parte aqui do nosso para-choque em black piano. Também é importante ressaltar que a gente conta também com difusores de ar aqui nas laterais, como vocês podem perceber, que além então da sua eficiência no quesito mecânico, ele também tem uma proposta ali no design de trazer uma robustez maior para o SUV chinês. Além disso, aqui na frente a gente também tem que destacar a câmera frontal e também os sensores de estacionamento. Esses dois vão fazer então ali o sistema de câmera 360 que logo mais eu mostro para vocês também. Já aqui na lateral, eu convido vocês a conferirem as rodas de 18 polegadas com acabamento bicolor, em preto e também nesse detalhe em aço. Esses vincos que eu comentei aqui do para-choque, como vocês podem perceber, também seguem o veículo aqui para a lateral, trazendo uma aerodinâmica bem interessante para o BYD Song Pro. Já o retrovisor, ele vem na cor da carroceria e também com detalhe em preto. E logo aqui na parte central você também consegue conferir então os repetidores de seta que são integrados a esse sistema. Ainda aqui na lateral é importante destacar as maçanetas que são na cor do veículo, mas elas não são integradas à carroceria, elas são bem mais tradicionais, mas elas também são de chave presencial, tá? As colunas também em black piano para trazer uma sensação de unidade ao SUV. A robustez do veículo também é marcada por esse aerofólio aqui em cinza decorativo nesse caso. Aqui atrás, como vocês podem conferir, a gente tem como se fosse as escamas do dragão chinês, que é a proposta do visual aqui para o Song Pro e também presente em outros veículos da montadora e que a gente também já testou aqui no canal, como por exemplo o BYD Song Plus. Então se você não conferiu o vídeo, depois que você terminar aqui, corre lá para conferir que tá bem interessante. Ele já também vem trazendo esses vincos que eu mostrei para vocês que segue o veículo desde a parte frontal até aqui a traseira. E já aqui na traseira, dando um pouquinho de spoiler, as lanternas já vêm aqui desde a lateral e permeiam toda a parte traseira do veículo em uma peça única bem interessante. Vem conferir. Em cromado, a gente tem o logo da BYD aqui ao centro, e nesse caso só BYD e não BYD Your Dreams, como em outros veículos. Aqui na lateral a gente tem o BYD Song Pro, fazendo alusão ao modelo e versão. E aqui na outra lateral, o DMI, que é da motorização, mas a gente já fala dela, que é um dos pontos fortes desse veículo, você pode ter certeza. Ainda aqui no visual, a gente tem esse lindo spoiler aqui acima da tampa do porta-malas, com a luz de freio integrada, e lá acima a gente tem uma antena Shark estilo barbatana de tubarão. O nosso para-choque bem elevado aqui já é em plástico, não é na cor da carroceria, que poderia ser, né, dona BYD? Com também sensores de estacionamentos e a câmera de ré também integrada. Agora vamos falar de porta-malas, porque ele merece um grande destaque. Deixa eu localizar aqui a chave. Você pode abrir a chave com um toque aqui no próprio porta-malas ou duas vezes no botão aqui seletor da nossa chave presencial, que eu vou mostrar para vocês, bem bonitinha. E se você apertar duas vezes, ele vai abrir automaticamente. E o que vocês podem conferir exatamente aqui no BYD Song Pro, que é um dos destaques quando a gente fala de capacidade volumétrica e de armazenamento, é que a parte interna do porta-malas é totalmente nivelada com a carroceria do veículo. Mas o que isso tem a ver, Nicole? Tem a ver que se você está colocando ou tirando algum objeto muito pesado, por exemplo, você não vai ter dificuldade de retirar ou colocar
né, como se fosse uma mala, um carrinho de bebê ou algo do tipo, já que esse nivelamento ajuda e muito, tá, nesse transporte ali de bagagens de interno e externo. Agora, falando de capacidade volumétrica, como comentei com vocês, ele tem uma das maiores capacidades da categoria, que no caso é de 520 litros. Além disso, aqui no interior, a gente tem aqui as laterais mais aprofundadas, justamente para você guardar objetos menores, caso você não quer que ele fique aqui solto no porta-malas. O que poderia ter, que não tem nesse caso, é um sistema de iluminação interna. De noite, dependendo se você for retirar alguma coisa aqui no porta-malas, você está no ambiente escuro, seria interessante. E assim mesmo como você faz a abertura, você faz o fechamento de forma eletrônica apenas com um toque, tá? De comprimento, o BYD Song Pro tem 4.738 milímetros. Já de largura, são 1.860 milímetros. Já de altura, a gente tem 1.710 milímetros. Já de entre eixos, são 2.712 milímetros. Mas o que essas dimensões então significam na prática? É o que eu vou te mostrar agora. Vamos ver a capacidade de comodidade interna do veículo. Vem conferir. Se você é uma pessoa que costuma consumir os vídeos do Garage 360, você já sabe que de praxe eu deixei o banco do motorista posicionado para mim e para método de comparação eu tenho 1,60 de altura. E do meu joelho ao banco, obviamente tem muito espaço, não tem nem o que comentar, e da minha cabeça ao teto também. Já o banco do passageiro, eu deixei um pouquinho mais recuado e mesmo assim você tem muito espaço do seu joelho para o banco. Ou seja, se você está encarando uma viagem muito longa, você não vai ter dificuldades, você vai sim bem confortável mesmo você sendo um adulto. Outra coisa que vai gerar muito conforto aqui é que, como vocês podem ver, o assoalho do veículo é 100% plano, a gente não tem aquele duto central, ou seja, o passageiro central aqui, ele não vai precisar dividir um pé de um lado e outro pé do outro. Ele pode ir confortavelmente. O conforto vai ser um pouquinho reduzido porque o banco central ele tem um pouquinho de elevação, mas nada que prejudique a sua viagem. Além disso, na falta de um terceiro passageiro, a gente tem aqui apoio de braço, porta-copos e também para maior comodidade, a gente tem saída aqui do ar-condicionado e também duas entradas, USB tipo A e tipo C. No quesito segurança, a gente tem aquilo que é de praxe por lei, encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontas também para todos os ocupantes e Isofix para fixação de cadeira infantil. Além disso, é importante destacar que o BYD Song Pro também conta com 6 airbags para proteger todo mundo. Agora, no quesito conforto, a gente pode ver aqui o visual do modelo, ele segue a mesma tendência dos outros carros da montadora chinesa, um acabamento em couro. No caso aqui nessa versão AGS, vem com esse acabamento cinza, né, com detalhes em laranja, com a costura também laranja, também justamente para trazer um pouquinho de esportividade e trazer essa robustez externa para o interior do veículo. Aqui no acabamento das portas, a gente pode ver também acabamento em soft touch, bem confortável, bem primoroso e também detalhes em aço escovado. As colunas e o teto do veículo tem esse acabamento mais escurecido também, justamente para trazer esse lado mais de robustez, né, que eu comentei com vocês. Mas grande parte dos detalhes legais do Song Pro tá lá na frente, que é o que eu vou mostrar pra você agora. Vamos lá? Aqui no BYD Song Pro, deixa eu puxar um pouquinho o meu banco pra falar com vocês, que nesse caso o banco do motorista, como vocês podem perceber, tem o ajuste totalmente elétrico, já para adiantar. A gente tem a famosa tela giratória de 12,8 polegadas, né, onde você pode girar ela tanto aqui, bem como no volante multifuncional. Nela você vai ter o Android Auto, o Apple CarPlay, como eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó, totalmente sem fio. Você também não vai ter necessidade de carregar o seu smartphone com fio, você também tem aqui o sistema de carregamento por indução. Todo o controle do ar-condicionado você também faz através da central, inclusive se você estiver ouvindo um ruidinho, por favor ignore que aqui onde a gente está gravando tá muito quente. E é dual zone, tá? Ou seja, o motorista e o passageiro podem ter ali temperaturas diferentes. Você também consegue ter toda a visibilidade da câmera 360 do modelo, que eu vou mostrar agora para vocês, que tem ótima visibilidade, como vocês podem conferir. Vou mostrar aqui outros detalhes do modelo, a visibilidade da câmera, voltando aqui. E aqui também a gente tem acesso a outras informações do veículo, tá? Tudo você vai conseguir fazer aqui através da sua central multimídia. Até informações de carregamento você tem aqui. E também, como outros carros da BYD, a gente tem até karaokê, caso você queira curtir um pouquinho
né? Você tá ali carregando o seu carro ou parado esperando alguém, você pode ali dar uma cantadinha para espairecer. Aqui no cockpit geral do motorista, né, vocês podem perceber que é bem separado a parte do motorista do passageiro. Eu acho bem interessante todos os carros que têm essa proposta, essa divisão bem estabelecida. Além do sistema de carregamento por indução que eu falei para vocês, a gente tem aqui a nossa manopla do câmbio automático. O sistema start-stop a gente não faz aqui, onde geralmente é, né, para você acionar o veículo, ele está aqui perto do câmbio automático. O nosso freio é eletrônico. Aqui você também tem alguns comandos, como por exemplo o pisca-alerta, você aciona por aqui. Aqui também para você ativar ou desativar o nosso sensor de estacionamento. Aqui a gente também tem os modos de condução do motor elétrico, tá? O híbrido ou 100% elétrico você consegue comandar por aqui. Aqui também você consegue colocar o modo de terreno de neve, que aqui no Brasil você não vai usar isso, mas como o carro é importado também vem com essa função. E aqui os modos de condução do modelo, que se você conferir por aqui no nosso painel de controle, você pode conferir que a gente tem o modo de condução normal, o Sport e o Eco, tá bom? O Eco sempre priorizando ali então a economia da bateria, o Sport priorizando então ali a performance do modelo, que a gente já fala dele, que é bem interessante. E aqui também, no outro lado, você consegue alguns controles de volume também, até para o passageiro também conseguir fazer esse controle para você, para não te atrapalhar. O volante multifuncional, você tem acesso a algumas informações para você comandar tanto o painelzinho ali de controle e a central multimídia. E também para você girar ali, como eu comentei com vocês e já mostrei. Agora falando de acabamento, ele segue a mesma tendência dos outros carros da montadora. Aqui, bem como mostrei nas portas aí atrás, aqui segue o mesmo padrão, em tecido, soft touch, eita, acionei aqui sem querer, soft touch e esse black piano bem legal. Saída do ar-condicionado a gente tem nas duas extremidades e também aqui na parte central do modelo. Além disso, para finalizar, a gente tem um porta-copos aqui e um encosto de braço que também serve de porta-objetos. E aqui embaixo vocês têm um sisteminha para você conseguir fazer o carregamento do seu smartphone, caso ele não tenha a tecnologia de carregamento por indução ou você não quer, porque geralmente o smartphone esquenta e tudo mais, você pode fazer ali, já que ele tem duas entradas USB, tipo A e outra tipo C, e também uma tomadinha 12 volts. Aqui embaixo do capô a gente tem então o motor 1.5, que trabalha em conjunto com uma motorização elétrica, que faz com que o carro híbrido tenha então ali uma potência combinada de 235 cavalos. Nesse caso, o torque no motor a combustão é de 122 Nm, já no motor elétrico é de 300 Nm. A aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 7,9 segundos, já a velocidade máxima é de 185 km por hora. Falando um pouquinho de consumo, ele é um dos carros mais eficientes do mercado brasileiro. De acordo com a montadora, ele faz o equivalente a 40,6 km por litro, tá? Falando em autonomia, de acordo com a marca também, ele tem um alcance então de 1.100 km, ou seja, você pode viajar aí sem problemas, tá bom? Você pode se planejar para saber onde tem os pontos de carregamento e conhecer esse Brasilzão afora aí, porque ele tem autonomia para isso. Agora, já de acordo com o Inmetro, a autonomia total é de 780 km. Mas então por que tem essa diferença? Você pode me perguntar. Porque o Inmetro, depois que ele faz ali todos os testes de laboratório, ele reduz essa autonomia total em 30%. Até para o consumidor não se sentir lesado, já que ele pode não alcançar essa autonomia total dita pela marca, né? No terreno ali brasileiro, no solo brasileiro, nas estradas brasileiras que não são tão fáceis assim e pode então sim reduzir um pouquinho o consumo. Então é isso, pessoal, esses foram os detalhes do BYD Song Pro na versão GS. Um carro urbano com uma autonomia bem interessante, caso você ainda seja uma pessoa receosa em relação aos carros 100% elétricos, mas que também te entrega uma boa performance, itens de comodidade, bastante espaço e conforto para toda a sua família. Comenta aqui embaixo o que você achou do modelo e é isso. Tchau!